Estamos começando mais um Pod Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, EPCP, vinculado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre a aplicação da Lei de Liberdade Econômica nos municípios. E nós recebemos Marcelo Faria, ele é bacharel em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, fundador do ILISP e empresário. E também nós recebemos Lucas Sampaio. O Lucas é advogado, bacharel em Direito pela UNIT e assistente jurídico do ILISP. Marcelo, Lucas, muito obrigado por toparem conversar conosco. Opa, eu que agradeço. Obrigado, Maurício. Obrigado pelo convite. E vamos falar aí sobre liberdade para trabalhar. Perfeito. Pessoal, eu acompanhei um pouco assim essa questão da Lei de Liberdade Econômica lá em 2019, quando começaram as discussões. Eu lembro que o próprio tribunal fez um evento sobre o tema, chamou muita gente boa, chamou o professor Carlos Ari Sanfeld, aqui da FGV de São Paulo, chamou o professor Gustavo Bineboim, lá do Rio, chamou muita gente assim, muito gabaritada para conversar sobre isso, sobre a importância de modernizar o direito brasileiro, especialmente o direito administrativo, né? Então, é um tema que é muito caro para nós e que a gente quer fazer avançar, né? A gente sabe que é um tema que a administração pública às vezes demora para implementar. E eu queria saber como que está justamente essa implementação aí pelos municípios. Eu vi que vocês lançaram a iniciativa, né? Uma iniciativa lá no Congresso Nacional, quero ouvir também um pouco sobre isso. Mas antes da gente entrar nesse debate, eu acho que é bom relembrar para os nossos ouvintes sobre o que é essa lei de liberdade econômica, quais as principais disposições dela e como que ela se aplica justamente aos municípios brasileiros. Sim. A lei da liberdade econômica, né, como a gente sabe, ela é uma lei que foi promulgada em 2019, né, pelo governo federal. Ela primeiro nasce como uma MP, né, que era a MP 881, em abril de 2019, e se torna lei em 20 de setembro de 2019, né, que é a lei 13.874, que está em vigor até hoje. E qual é o diferencial nessa lei? Né? Ela é uma lei que ela tem a sua parte principiológica, né, que ela traz a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, né, algo que, por sinal, já era previsto pela própria Constituição, né, a questão do direito à livre iniciativa. E o grande diferencial dela, né, que é a questão da liberação de alvarás, né, uma lei que visa trazer uma maior desburocratização, né, trazer uma maior autonomia para o pequeno e médio produtor. Ela tem esse foco no pequeno e médio empresário, no pequeno e médio comerciante, que é justamente quem mais sofre com a mão pesada do Estado. E seu grande diferencial é a questão da liberação de alvarás. A Lei da Liberdade Econômica, ela libera uma série de atividades, né, que são aquilo que a gente conhece como atividade de baixo risco. Né? Ela libera aqueles que estão exercendo atividades de baixo risco ficam isentos de alvará, porque o alvará, como a gente sabe, é uma autorização, né? Quando você precisa abrir uma empresa, abrir um negócio, você precisa sempre requerer o alvará, né? Que é uma autorização para que o seu negócio possa funcionar, né? E o que a Lei da Liberdade Econômica traz, o que a Lei da Liberdade Econômica faz é isentar o empreendedor, isentar o produtor, em caso ele produza, óbvio, uma atividade de baixo risco, de precisar desse alvará. Ele libera esse produtor da necessidade de ter esse alvará, dá uma maior autonomia para aquele que quer abrir um negócio e reduzindo a burocracia para abrir esse negócio. E o que a gente notou é que a lei federal, apesar de existir há quase 3 anos, ela é, na prática, letra morta, sem aprovação estadual e principalmente municipal, porque o alvará ele é emitido pela prefeitura. Então, se o município não libera, não dispensa as atividades de alvará, na prática o alvará continua sendo exigido e a lei federal, na prática, não é utilizada. Então, o nosso trabalho nesse projeto, que nós chamamos de Liberdade para Trabalhar, foi justamente mapear os estados e municípios que aprovaram uma lei de liberdade econômica e, a partir desse mapeamento, começar a entrar em contato com prefeitos, vereadores, deputados, para que mais cidades e mais estados aprovem a lei.
Nós mapeamos todas as cidades com mais de 10 mil habitantes, então, no momento, nós temos 3.125 cidades em mapeamento, e identificamos que o índice de aprovação ainda é muito baixo, então só 15% das cidades brasileiras aprovaram a Lei de Liberdade Econômica Municipal. Isso que nós nem entramos ainda no nível de analisar quantas atividades cada cidade liberou, porque tem cidade que libera 300, que é o nível do federal, tem cidade que liberou 701, que é o padrão utilizado em Minas Gerais, tem cidade que liberou 1.000 atividades e tem cidade que liberou 20. Então, nós não chegamos ainda nesse nível de refinamento, pretendemos chegar nesse nível de refinamento, mas por hora a nossa meta é que mais cidades aprovem a Lei de Liberdade Econômica. E como o Lucas bem falou, a questão do alvará, creio que a questão do alvará e da taxa de alvará são, a meu ver, os corações da Lei de Liberdade Econômica. Então, quando o empreendedor, somente pequeno, ele demanda um alvará, demanda autorização estatal para exercer uma atividade, por exemplo, fabricação de bijuterias, que está lá, KNAI 3212, salvo engano, se ele não tem esse alvará, legalmente falando, ele não poderia exercer essa atividade. Então, na prática, quando você dispensa o alvará, você retira a burocracia, que o pequeno empreendedor normalmente teme muito, o pequeno empreendedor teme a questão de não ter alvará e sofrer uma fiscalização e levar uma multa, porque se ele levar uma multa, acabou o negócio dele, né? Ele tem pouco dinheiro. Então, quando você dispensa alvarás, normalmente o efeito é uma maior geração de empregos. Os empregos aparecem, porque os negócios que eram informais se formalizam e geram mais emprego, porque você não tem como empregar se você é informal, né? Você precisa ser formal, ter um CNPJ para poder assinar uma carteira. Então, isso já aconteceu em algumas cidades que implantaram a Lei de Liberdade Econômica, liberaram 700 atividades, que é o exemplo de Minas Gerais, né, que as cidades de Minas estão adotando. E é o nosso trabalho para que mais cidades aprovem a Lei de Liberdade Econômica, dispensem a quantidade de alvarás, pelo menos o mínimo, que são as 300 atividades que está na lei federal, e depois avancemos para que mais atividades sejam dispensadas, para chegar aí no nível de Esteio, por exemplo, no Rio Grande do Sul, que liberou mais de 1.000 atividades de baixo risco. Rio Grande também, no Rio Grande do Sul, né, que hoje é o primeiro lugar no ranking de competitividade do Ministério da Economia. Mas ainda nessa questão do alvará, só dando um complemento ao que o Marcelo falou, né, é bom lembrar um caso, né, que houve em 2020, inclusive foi noticiado no site do ILISP, sobre um limpador de carro, né, um flanelinha, um cara que trabalhava lavando carro, e daí foi em dezembro de 2020, se não me falha a memória, ele foi multado em R$4.000 pelo fato de que ele estava lavando o carro sem ter um alvará. Né? Hoje em dia, e daí foi em Porto Alegre, né? Hoje em dia já existe a Lei Municipal da Liberdade Econômica em Porto Alegre, ele não teria sofrido essa punição. Na época, a gente fez uma pressão danada nas redes sociais, inclusive a prefeitura voltou atrás em relação a isso, né? Graças a toda a pressão que foi feita nas redes, né? Em relação a isso. Então, no final, ele não teve que pagar a multa e nem teria condições de pagar. E o que a gente via na prática, né, que as cidades que não possuem essa lei da liberdade econômica, na prática, elas estão proibindo a pessoa de trabalhar. Porque as pessoas, às vezes, confundem, né, sempre achando que existe um conflito entre o empreendedor e o trabalhador. Na prática, eles são a mesma pessoa, né, porque o que a gente vê, principalmente nessa pandemia, é que a maior parte das pessoas que começaram a empreender eram trabalhadores que começaram a empreender por necessidade. Por exemplo, se você for pegar o número de MEIs, né, e nesses 2 anos de pandemia, o que a gente teve foi uma abertura de cerca de 76 mil MEIs a mais do que na época, antes da pandemia. Então, o número de pessoas que buscam empreender, o número de microempreendedores, tivemos um boom nesses 2 anos, justamente pelo fato de que, como o desemprego está em alta, para a maioria das pessoas, a única coisa que resta é criar o seu próprio empreendimento. Mas quando você tem toda essa burocracia, quando você tem todos esses entraves governamentais, na prática você está proibindo a pessoa de trabalhar. Né? Você está proibindo a pessoa de obter o seu próprio sustento. Essa é a realidade da maioria das cidades brasileiras hoje. Interessante, Lucas, Marcelo. Esse ponto aí, realmente, alguns pontos são até um pouco chocantes, né? Pensar de que uma prefeitura vai multar um flanelinha ou talvez uma moça que esteja vendendo bijuteria sem alvará. Isso realmente sem dúvida, um desses abusos aí do poder regulatório, abuso até de autoridade, de certa forma, né? Porque imagina um fiscal chegando na moça, não, você está vendendo bijuteria sem alvará, você não comprovou que, sei lá,
qualquer coisa que a prefeitura queira que ela comprove para vender uma bijuteria, sabe? Realmente isso joga as pessoas na informalidade, né? Isso é uma das coisas que a gente lê muito por aí, como o Brasil tem muita informalidade, e em grande medida a informalidade vem pela dificuldade, né, em se formalizar. A pessoa é quase obrigada a ficar se escondendo, né, a esconder tudo, porque não quer ser descoberta por algum agente público, porque se for descoberta, a chance dela estar descumprindo alguma norma de algum lugar que é muito obscura é alta, né? Eu acho que isso também é até o aspecto da corrupção, né? Porque é aquela coisa de criar dificuldade para depois vir alguém para vender a facilidade, né? Então, infelizmente, esse excesso de burocracia do Brasil, eu acho que está aí um pouco na origem de dois grandes problemas que a gente tem, né? Que é a informalidade e, infelizmente, aí também de algum grau dessa corrupção que acontece por aí. Mas eu acho que a iniciativa de vocês é ótima, né? De conscientizar e, de certa forma, até empurrar um pouco as pessoas para entenderem o que é essa lei de liberdade econômica e também aplicarem, né? E acho que vocês já comentaram um pouco nesse primeiro ponto que a gente trouxe, mas eu queria ouvir mais um pouco justamente sobre esse impacto econômico, né? Como que a lei de liberdade econômica pode impactar a economia de um município? O que pode possibilitar até de crescimento econômico, desenvolvimento de um município? Lá no lançamento, nós tivemos até um relato de um prefeito, que foi o de Esteio, que eu mencionei, no interior do Rio Grande do Sul, que eles implantaram a lei de liberdade econômica, eles foram tão avançados que eles implantaram antes da lei ser aprovada no Congresso. Então, eles já implantaram a municipal alinhada com a federal, que nem existia ainda era um projeto no Congresso. E lá eles relataram assim, que, salvo engano, a abertura de negócio aumentou 80% depois da lei, apesar da pandemia. Então, ainda teve uma pandemia no meio do caminho. E eles têm lá uma das maiores feiras de negócios do interior do Rio Grande do Sul. E ele deu esse caso, porque o expositor dessa feira, antes da lei de liberdade econômica, ele tinha que ir no município, às vezes, 3, 4 vezes, né? Ou seja, 1, 2 semanas antes da feira, só para obter o alvará para poder vender o produto dele na feira. E agora não, ele é dispensado desse alvará, então ele não precisa ter burocracia nenhuma. O resultado é que mais gente expõe na feira, mais gente paga imposto para a prefeitura arrecada mais e a cidade se desenvolve, a feira fica maior, mais gente gera negócios. Então, todas as cidades que nós conversamos que implantaram tiveram 2 efeitos principais. Primeiro, um aumento da formalização de negócios, como você bem falou, Maurício. O informal, muitas vezes, ele só é um temor, né? Ele é informal porque não é que ele queira ser informal, ele adoraria ser formal, ter o CNPJ, poder obter um crédito no banco que ajuda o negócio dele, porque o informal não consegue um crédito pessoa jurídica no banco, que normalmente tem um custo menor do que pessoa física, né? Então, ele adoraria ter essa formalização, mas o que ele teme? Ele teme que ele primeiro não consiga o alvará. Então, existem casos ainda hoje no Brasil, no próprio evento, o deputado Alexis falou que se criou um monstro no Brasil, que é o alvará de bombeiros. Depois do que aconteceu lá na Boate Kiss, o Brasil inteiro implantou um esquema de alvará de bombeiros que, na prática, ninguém consegue ter. O nosso próprio escritório, até hoje, tem acho que uns 4 anos que o prédio está tentando alvará de bombeiros e não consegue. Então, se não fosse a lei de liberdade econômica dispensando atividades de baixo risco, até o nosso escritório estaria informalmente ali, né, dependendo de alvará. Então, quando você reduz a burocracia, você gera mais negócio, gera oportunidades para a própria prefeitura, né, gera aumento de arrecadação, porque mais gente formal pagando imposto legalmente, e a cidade se desenvolve. E é bom lembrar também da questão dos efeitos de longo prazo, né, que é algo que a gente ainda vai ver, né, que, por exemplo, a Secretaria de Desburocratização, né, ela prevê que 3,7 milhões de empregos podem ser gerados com a lei da liberdade econômica. Então, boa parte dos efeitos a gente ainda vai ver no longo prazo. Mas, claro, para isso precisa também da cooperação, da colaboração dos municípios em avançar a lei. Exatamente. Tem outra questão, né? O estado que mais tem se destacado não é o que mais teve cidades aprovadas no nosso levantamento, porque é um estado que tem, é o estado, salvo engano, que tem mais municípios do Brasil, que é Minas Gerais,
mas ainda assim performou muito bem, tem quase 40% dos municípios aprovaram, nesse nosso nível de levantamento, né, nós só levantamos as cidades com mais de 10 mil habitantes, que é Minas Gerais. Minas Gerais virou política de governo, salvo engano, é o único estado no Brasil que realmente virou política de governo, implantar a lei de liberdade econômica, dispensar o maior número de atividades de baixo risco. Em Minas Gerais, o padrão são 701 atividades, então é mais que o dobro do que o nível federal, que são 300. E o efeito lá, que com certeza deve ter vindo também desse trabalho, é a atração de investimentos. Então, Minas Gerais, nos últimos 3 anos, atraiu mais de 200 bilhões de reais em investimentos privados, né? Empresas que foram para Minas Gerais para gerar emprego, para gerar negócios, porque sentiram um ambiente de negócio atrativo. Ironicamente, ao contrário de São Paulo, né? Que São Paulo não adotou a lei de liberdade econômica como um padrão de governo, a política de governo estadual, e o resultado é que temos um dos piores índices de aprovação no Brasil. São Paulo e Rio têm 9% das cidades que aprovaram, é um índice muito baixo. A própria Lei de Liberdade Econômica Estadual foi aprovada recentemente, coisa de 3, 4 meses, que é o Código de Defesa do Empreendedor, e ainda assim os pontos principais que iriam na linha de desburocratização foram vetados pelo governador. Então, nós temos aí até um contraste, né? Minas Gerais, que abraçou a Lei de Liberdade Econômica, criou um programa só para isso, para incentivar os municípios a adotarem, atraindo investimento, gerando emprego, e São Paulo, que foi no caminho contrário dessa linha e não teve essa mesma atração de investimento nos últimos 3 anos, lembrando que tivemos a pandemia. Então, Minas Gerais, mesmo com pandemia, atraiu 200 bilhões de reais de investimento, muito mais do que o próprio estado de São Paulo nos últimos 3 anos. Muito interessante esse ponto. Inclusive, você comentou aqui uma coisa que eu pensei aqui, que eu vi que se vocês aí, o condomínio de vocês, né, um edifício em São Paulo, com estrutura, com pessoas que têm conhecimento, né, não está com dificuldade para conseguir um documento, a gente imagina em outras cidades, né? Às vezes que o próprio particular, às vezes não tem esse conhecimento, ou uma estrutura, ou uma assessoria para tal, e às vezes a prefeitura também não tem uma estrutura para encaminhar essas coisas, né? Então você vê que aí, muitas vezes tem um limbo, as pessoas ficam num limbo, né? Não conseguem se formalizar, conseguir todos os documentos, e aí novamente a gente volta naquela questão que fica na mão de alguns fiscais aí muitas vezes. Então isso é um pouco triste. A gente tem que ter uma legislação clara, objetiva e que seja cumprível, né? Também aí também obviamente devemos exigir o cumprimento, mas tendo uma legislação primeiramente que seja factível, não muito idealizada. Mas vocês comentaram também sobre o Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo. Felizmente, então, nós temos aí 2 estados que parece que estão liderando aí, o Rio Grande do Sul é um, e Minas Gerais também, que até tem essa questão da equipe, e eu queria saber mais aí sobre como não só os estados, mas também os municípios vêm implementando, e peço aqui, como nós estamos falando num podcast do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e os municípios paulistas aqui são nossos jurisdicionados, a gente está em contato constante com eles, a gente sempre está falando sobre as melhores práticas em termos de administração pública. Nós somos muito preocupados aí com gestão pública, com a governança das prefeituras. E eu queria que vocês comentassem, então, como aprofundassem um pouco mais sobre como o Brasil, né, os estados e os municípios vêm implementando a lei de liberdade econômica, e um foco também depois nos municípios paulistas. Então, né, basicamente existem 2 formas de se implementar a lei da liberdade econômica nos municípios e nos estados também, que é ou decreto ou lei. Lei, obviamente, tem uma maior segurança jurídica, né, porque o grande problema do decreto é que a qualquer momento o prefeito pode mudar e a lei ser revogada. Isso, inclusive, já aconteceu em algumas cidades, né, a cidade de Cocal do Sul, em Santa Catarina, por exemplo, tinha a lei da liberdade econômica, mas ela foi revogada no ano passado, né, provavelmente um caso de mudança de prefeito. Então há muito essa questão do conflito político, então esse é o risco do decreto, né, estar sujeito ao conflito político. Que muitas vezes o prefeito não tem nenhum motivo razoável para revogar o decreto, mas ele revoga porque foi feito pelo opositor dele. E tem o modelo tradicional por meio de projeto de lei, né, que o prefeito elabora o projeto de lei e envia para a Câmara. Em determinadas cidades, a gente sabe que o prefeito, em muitas cidades,
têm maioria na Câmara, principalmente em interiores, eles têm, de certa forma, um controle da Câmara, então é algo muito mais rápido, mais fácil, mas em determinadas capitais, de fato, é algo mais demorado, algo mais difícil, algo que pode levar meses, anos. Muitas vezes o projeto fica parado lá e simplesmente não tem andamento. A gente tem casos aí de projetos que estão há mais de um ano, que já estão há 2 anos, parados em suas câmaras municipais. Mas basicamente você tem esses dois modelos para implementar a lei. O decreto é muito mais fácil, mas ele também é mais inseguro, juridicamente falando, mas ao mesmo tempo, em determinadas ocasiões, você não tem outra alternativa no seu decreto. E aquela coisa, né? Melhor decreto do que nada. No caso de Minas, por exemplo, eles estão fazendo um excelente trabalho e a maior parte dos municípios aprovaram por meio de decreto. Né? E eles vão aderindo ao decreto estadual. Então, você tem essas duas formas e cada município escolhe aquela que é mais adequada à sua realidade. Já no caso de São Paulo, né, dentre os municípios do sul-sudeste, São Paulo, infelizmente, é o que está pior posicionado. Né? São Paulo, a gente mapeou 377 municípios e somente 34 aprovaram, que dá cerca de 9% de aprovação. É o pior índice do sul-sudeste. Muito abaixo, por exemplo, de Minas Gerais, que está do lado e tem 39,9% de aprovação. É muito abaixo do Espírito Santo, que também está próximo e tem 42,2% de aprovação, e muito abaixo também de Santa Catarina, que tem 41% de aprovação. Isso para não falar de Rio Grande do Sul, que é, por enquanto, o melhor estado em termos de número de aprovados no nosso mapeamento, que tem 56% de aprovação. E essa realidade contrasta muito com toda a cultura de São Paulo, né, que sempre foi uma cidade vista como uma cidade empreendedora, um estado empreendedor, né, que tem uma mentalidade mais pró-comércio, um estado para onde as pessoas vão buscando fazer seus negócios e que, infelizmente, nesse momento, não está em uma boa situação, né? A gente tem, por exemplo, estados como o Mato Grosso, que no Centro-Oeste, que tem uma porcentagem maior do que São Paulo em termos de número de aprovados. E São Paulo também, dos estados que aprovaram a Lei da Liberdade Econômica, até agora foi o último aprovado, entre os estados que aprovaram, né? A aprovação foi recente, né, do Código de Defesa do Empreendedor, e como o próprio Marcelo disse, sofreu muitos vetos em seu Código de Defesa do Empreendedor. Então, é uma situação, infelizmente, triste, né, mas que ainda pode ser contornada. E na questão dos municípios, né, entrando no trabalho do próprio tribunal, um dos deputados que nós conversamos, que é o deputado Ulisses Moraes, do Mato Grosso, ele nos deu uma ideia que ele adotou lá, e pelo menos dá um enfoque maior para a lei, que é notificar os municípios via tribunal da necessidade de aprovação da lei, porque a lei já tem praticamente 3 anos. Então, existe uma lei federal que vai na linha de desburocratizar, de reduzir exigência de alvará, né, a famosa dispensa de alvará, eventualmente de eliminar a taxa, não é obrigatório eliminar a taxa de alvará, mas normalmente o município elimina, porque ele ganha mais arrecadação com mais gente se formalizando do que ganhando uma taxinha de 30, 40 reais, como alguns ainda cobram. Então, ele dispensa o alvará, mas ainda cobra taxa, né? Não faz muito sentido também. Mas e aí, o tribunal poderia ajudar nesse trabalho, né? De notificar os municípios, entrar em contato, que é um trabalho que nós fazemos, né? Só que nós temos 2.500 municípios para contactar, então, por hora, né? Que tende a crescer, a nossa meta é chegar em todos os municípios brasileiros, né? Então, esse trabalho de entrar em contato com cidades, notificar, falar, olha, tem a lei, o que já aconteceu com a gente algumas vezes inclusive nós temos modelos, né, de decreto, de projeto de lei, a cidade às vezes não tem, não digo competência, mas às vezes ela não conhece direito a lei, e ela já pede, olha, você não tem um modelo, né? Você não tem um modelo de projeto de lei, modelo de decreto, para eu dar uma olhada, para agilizar o trabalho. Isso acontece bastante. E as cidades podem contar com a gente, se precisar de modelo e tudo mais, né? O projeto tem um site, que é o liberdadeparatrabalhar.com.br. Então, creio que esse trabalho de conscientização da cidade sobre a importância da lei, importância de aprovar a lei, de dispensar o alvarás, mesmo que seja para 300 atividades, que é o mínimo lá federal, é importante, especialmente em São Paulo, que a gente tem um índice de aprovação muito baixo da lei, como bem falou. Muito bom, Marcelo, Lucas. A gente tem um pouco uma história de ajudar justamente nessa implementação de diversas leis.
por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal, que é uma das mais importantes para nós aqui, que nos guia muito no nosso trabalho. Ela foi aprovada, mas demorou um pouquinho para todo mundo ir entendendo a aplicação, não só da norma em relação a receitas e despesas públicas em si, mas até muitas coisas relacionadas à transparência, ou seja, a pegar os relatórios, lá os dados todos e publicar aqueles dados para todos terem acesso a como que o governo gasta, né, o dinheiro do cidadão. Então, isso foi um trabalho que foi engateando, crescendo, e hoje a gente pode dizer que os municípios paulistas, em regra, aplicam razoavelmente bem aí a lei de responsabilidade fiscal. A gente tem até um índice aqui, que é o IAGM, que a gente mede isso, mede também outros aspectos aí, questão de educação, saúde, meio ambiente e tal, mas a questão da lei de responsabilidade fiscal foi algo bem caro para nós. Então, eu acho que, de fato, a gente tem esse trabalho aqui, ainda mais na escola de contas, de um trabalho pedagógico, de conscientização. Então, se há uma norma, e essa norma ela tem essa condão de ajudar o cidadão a ter essa liberdade para trabalhar, como bem diz a iniciativa de vocês, e as prefeituras, diversas prefeituras, governos estaduais e mesmo a União também já tem adotado. Eu acho que muitos gestores aqui municipais, especialmente aqui dos municípios paulistas, podem se interessar. Alguns eu acredito até que talvez ainda não saibam, não conheçam, então é nosso papel levar essa informação, esse conteúdo, falar, ó, se você implementa essa lei, o seu cidadão pode trabalhar mais feliz, mais contente, e isso gera também retorno para o município, não só emprego, renda, mas também até tributo para a própria prefeitura, né? Então, é capaz de ter essa situação do ganha-ganha, né? Todo mundo ganha um pouquinho. Então, quero agradecer muito a vocês aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, esse trabalho de conscientização, e por toparem aí conversar conosco, eu agradeço muito, tá? Obrigado uma vez pelo convite. Obrigado. Espero que possamos aí trabalhar juntos com o tribunal para avançar a lei de liberdade econômica, avançar a liberdade para trabalhar no estado de São Paulo. Obrigado.